Marketing, the podcast. Fala pessoal, Bruno aqui, já não sei mais o número do episódio, a verdade é essa. Então assim, tô aqui desde as 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, então já gravando, tô desde ontem montagem, mas sempre lembrando, estamos aqui na Digitalx Indie Summit 2025. Acabei de sair de uma palestra falando ali de Human Last, Tech First, junto da Human, junto da Deskify. E agora eu tô com um papo maravilhoso aqui, puxei, fui lá no stand, falei, vamos lá bater um papo no Marketing The Podcast. O nosso querido Kellerson aqui, CEO da Fatal Ads, né? Cara, seja muito bem-vindo ao Marketing The Podcast, cara. Muito obrigado, Brunão. Uma honra enorme estar aqui. É um prazer a gente estar participando desse evento maravilhoso e estar aqui como convidado desse podcast incrível, de verdade. É só a primeira vez. A primeira vez. Só a primeira vez. Venha mais vezes. Exatamente. Estaremos aqui. Kellerson, o podcast, eu sempre falo isso, né? Eu sou apaixonado por pessoas. Eu adoro conhecer pessoas, eu brinco que aqui no podcast a coisa que eu mais falo é, eu sou muito fã do só sei que nada sei. Isso é a coisa mais inteligente que eu disseram. E eu me coloco na primeira fileira para perguntar as coisas. Mas antes disso, tem um mal no nosso mercado, que é quem é você no seu cargo e quem é você na tua empresa. Mas não é quem é você o Kellerson, né? De onde que você é, o que que você faz, você gosta de filme, qual série, por quê. Então, tipo, eu quero saber quem é o Kellerson, eu quero que a nossa audiência saiba quem que é a mente por trás da Fatal Ads, CEO sim, mas antes CEO Kellerson. Quem é o Kellerson? Estou para falar que talvez essa seja a pergunta mais difícil de todo o nosso papo aqui, porque é muito isso, né? Ainda mais quando a gente vem para um evento, a gente vem preparado para botar o crachá e só tirar talvez quando chegar em casa, né? E a gente está realmente sempre muito treinado para falar sobre a nossa vida profissional e a gente acaba esquecendo realmente da vida pessoal. E acho que esse é um dos maiores desafios que todo mundo tem, mas numa posição de diretoria, um C-level, normalmente acaba levando isso para um patamar ainda maior. Mas bora lá, quem é o Kellerson? 31 anos, gaúcho, sou lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Moro lá ainda, embora odeie o frio. Mas eu adoro o frio. Não, mas lá é 9 meses de frio intenso, 3 meses de calor intenso. E assim, quando eu falo frio é menos 2 graus durante a noite, então é realmente... Chega um ponto que cansa, dá vontade. Então eu tento fugir a todo momento pro Rio de Janeiro, aqui pro Sudeste no geral, mas eu sou realmente muito apaixonado pelo Rio. Tá aí uma das curiosidades da pessoa, Kellerson. Que mais? Sou extremamente noturno, então se eu pudesse eu ia dormir todos os dias às 4 da manhã e acordava meio-dia. Não dá, não chegamos nesse patamar. Mas a hora que eu tô mais ligado é 10 horas da noite. Eu também. Eu saio da academia às 11 da noite. É isso, só que eu moro no interior. Interior ninguém entende. Não entendi. E apaixonadíssimo por Harry Potter. Legal! Durante a infância e a juventude eu não gostava, não dava bola. Comecei a assistir agora, há 3 anos e tornou um grande hobby. Montei minha árvore de Natal em outubro. Toda a temática de Harry Potter. Que legal, cara. Você já foi no Vassoura Quebrada? Não. Pô, que é o restaurante aqui em São Paulo do Harry Potter. Tá na minha lista. Então já coloque aí. Já visitei os estúdios lá em Londres algumas vezes, já para ver os cenários reais onde foi gravado, assim, realmente tem sido... E tô muito empolgado pela série que agora vai ser lançada ano que vem. Não sei, vai ter uma série agora do Harry Vai ser Potter? todo regravado em formato de uma série na HBO, vai ser a promessa de ser a série mais cara da história até então. Tá previsto 1 bilhão de libras esterlinas para a primeira temporada, 7 bilhões de reais. Nossa, e outra, né? A fanbase é muito grande. Você mesmo falando. E assim, cara, isso tem uma coisa que a gente vai se conectar muito. Eu sou um nerd do nerd, tá? Então eu sou o cara que coleciona HQ, eu sou o cara que gosta desses universos todos e por aí vai, tá? Então, maravilhoso. Eu comprei o jogo do Hogwarts Legacy, enfim. Já bati final 3 vezes já. Aí, ó, e é mundo aberto. Vai lançar o 2 ano que vem agora, hein? Então, pô, mas foi um maior sucesso, né, também, né? Foi um maior sucesso. Como tudo ali dessa franquia, né? Cara, vamos lá, senão a gente aqui, eu particularmente, se a gente começar, vamos ser amigos, cara. Porque assim, no final das contas, são coisas que eu adoro, tá? Mas assim, até tem uma série que é Comunicação nos Games e eu já queria puxar pra Comunicação Geek. Eu tenho um outro podcast que é o BubaCast.
Não me pergunte porque é BubaCast, mas é Bulbasauro, obviamente. Tá? Mas aí a gente vai falar um pouquinho da Fatal Ads, né? Para quem não conhece Fatal Ads, ela acaba sendo uma empresa de dados, né? Então tem ali a sua questão de atuação segmentada, mas eu vou resumir a minha fala, né? Vou respeitar o meu conhecimento limitado para deixar quem conhece do mercado disso também. Fala um pouquinho da Fatal Ads, a gente ouve muito da Fatal Ads hoje aqui é o patrocinador Master, né? Um dos Masters do evento. Como que é hoje, o que a Fatal Ads entrega, o que de fato é importante, quem que é o comprador ideal da Fatal Ads? Perfeito. Acho que não dá para falar de Fatal Ads sem antes falar um pouquinho rapidamente de Fatal Model, porque a Fatal Model, que é a maior plataforma de acompanhantes do Brasil e do mundo atualmente, a gente tem o maior, embora esteja principalmente aqui no Brasil, começando lá em Londres, a plataforma global, mas nosso 99,999% do nosso tráfego é daqui do Brasil. Mesmo estando só num país, nós somos já a plataforma mais acessada do mundo. E isso é fruto de busca por inovação tecnológica, por levar essa profissão de acompanhante a sério, que ela é legalizada no Brasil, embora exista muito estereótipo, muito preconceito em torno dessa profissão. O que a gente construiu ao longo dos 8 anos, que a plataforma está completando agora... 8 anos? 8 anos já. Exatamente. Próximo de 9, na verdade. E a gente foi tendo essa recompensa de ver o nosso tráfego e o nosso share aumentando cada vez mais. Hoje, 10% da população brasileira acessa o site da Fatal Model todos os meses. E chegou num dado momento, e assim, inclusive tem a palestra que vai acontecer amanhã aqui no Digitalks, e que o objetivo é exatamente contar todos os bastidores do nosso time de marketing, porque a gente que faz marketing para mercado adulto, mesmo totalmente legalizado, mesmo totalmente regular, a gente enfrenta muito preconceito. Tudo isso que a gente conseguiu, as barreiras que a gente conseguiu quebrar ali no marketing foram nos dando um tráfego cada vez maior. A ponto que chegou no momento que a gente olhou e pensou, cara, peraí, a gente tem um canhão de mídia aqui, porque nós temos 10% da população, mais de 10% da população brasileira acessando todos os meses, são 23 milhões de usuários únicos, mais de 60 milhões de visitas mensais, 1,5 bilhão de vídeos vistos por mês dentro da plataforma. O tempo médio de visita é de 9 minutos, então é um público extremamente engajado que tem na plataforma. E sem falar que bastante segmentado também, ela é 93% são homens que acessam a Fatal Model. E aí a gente começou a perceber a oportunidade. Na verdade, eu costumo dizer que uma ótima forma de tu validar uma nova estratégia é o quanto a gente recebe os pedidos antes mesmo do produto acontecer. Então, muitas empresas sempre nos procuraram ao longo do tempo perguntando quando que a gente teria propaganda dentro da Fatal Model. E aí chegou esse momento em que a gente entendeu, olha, peraí, tem 1,5 bilhão de vídeos vistos mensais, e se eu colocar uma propaganda a cada 10 e poder dividir esse público extremamente qualificado com outros parceiros, com outras empresas que tenham uma similaridade de persona, que também seja principalmente voltada para homens, ali na faixa entre 20 e 40 anos, é enorme a gama de empresas que tem esse segmento. E aí demos início para o Fatal Ads, em que a gente começou o processo de receber essas empresas que já vinham nos procurando e também começou a prospectar novas empresas. Então eu diria que o Fatal Ads ele é muito pensado para toda empresa, pequeno, médio, grande porte, que tenha como persona homens, especialmente ali na casa de 20 a 45 anos, e uma empresa que, especialmente as empresas que já estiverem saturadas dos outros canais tradicionais, porque a gente sabe que marketing, a gente precisa se reinventar a todo momento, né? E fazer sempre do mesmo, no marketing não dá nem para dizer que tem aquela máxima, né? Fazer sempre do mesmo, eu vou sempre atingir os mesmos resultados. No marketing o cenário é pior, se a gente faz sempre o mesmo, os resultados começam a cair. Então, um dos maiores desafios dos times de marketing é ter canais novos a todo momento para fazer. E o Fatal Ads ele é para essa empresa, a que está buscando novas oportunidades de vender, principalmente olhando sem esse preconceito que às vezes a profissão pode ter, mas eu costumo dizer isso, né? O público que acessa a Fatal Model é extremamente engajado e apaixonado pela marca, e então ter uma marca anunciando lá dentro é ajudar a transmitir essa mensagem, tanto que hoje temos marcas muito grandes anunciando conosco, por exemplo o PicPay está anunciando conosco também.
Acho que, em resumão, Fatal Words é o nosso... Eu acho que você explicou hiper bem. Na minha cabeça, conforme você foi explicando, cabeça de marqueteiro, né? Independente de ser mercado adulto ou não, a gente tem essa questão das bets hoje, que outras situações que envolvem, né? Situações que não é do marketing trivial, que a gente vê tanto. Que é a questão do marketing paralelo, né? Que a gente acaba falando tanto. O mercado adulto sempre teve aí. Sim, O sim. mercado adulto desde os, sei lá quando, 1900 sempre esteve aí. Você falar disso sem você olhar que, na verdade, o posicionamento de vocês não é um posicionamento de, beleza, só estou fazendo essa transação. Não. Na verdade, vocês são uma empresa de tecnologia trabalhando ali dados, trabalhando ali uma exposição de marca para o público segmentado, que eventualmente tem uma situação, assim como o Bets, que tem lá uma outra situação que também anunciam com vocês, né? Isso, se eu não me engano. isso. Então, assim, eu acho que para mim é super compreensível e quando a gente olha, eu gosto muito do desafio. Eu gosto muito quando eu estava conversando agora no off antes da palestra, não sei se você acompanhou a palestra que eu tive agora, mas, cara, no final das contas a gente estava falando, eu coloquei 2 CEOs. Um CEO de startup, um CEO que veio de Vale, veio da estrutura corporativa raiz e o impacto disso, né? O quanto isso desafia, a gente estava falando um pouquinho sobre como fazer uma questão transversal de falar de uma ideia de marketing, uma ação de marketing que conecte 120 franquias com uma franqueadora fazendo tudo isso. A complexidade disso. Acho que quando a gente trabalha com mídia paralela, desafia o marketeiro, desafia a nossa propriedade intelectual, a gente falar, cara, como que a gente vai agir? A gente vai trabalhar com off, on, e a galera, por favor, tem muitos estudantes de marketing aqui. Pessoal, não entendam que marketing digital é todo marketing de hoje em dia. Marketing digital é uma perna de toda a comunicação, ok? O off está muito realidade. E quando você fala de mídia paralela, muito do off, evento, é muito importante para vocês, né, cara? Só faz sentido isso para você? Faz total sentido. Eu gosto muito de desmistificar, de trabalhar com o time ali, quebrar essa imagem. Eu sou defensor de que, na verdade, nenhum canal converte sozinho e que o... Mix Marketing Modeling, né? É o Mix Marketing Modeling da vida. Exatamente, exatamente. A gente consegue ver na prática como para uma pessoa realmente se tornar um usuário, falando de B2C especialmente, B2B muito mais inclusive, o B2C ele precisa ver uma propaganda tua pelo menos 4 vezes até acessar o teu site a primeira vez. Até ele fazer cadastro, ele precisa acessar o teu site 4... Então, se for montar uma estatística, tem que ver 16 campanhas, tem que ser impactado pela tua marca 16 vezes para ter 4 acessos, para gerar um primeiro cadastro, para um dia talvez comprar. E aí, achar que a gente vai conseguir impactar esse usuário 16 vezes num único canal, de forma efetiva, é um sonho fora da realidade. Então, o quanto mais a gente conseguir se destacar no mercado, né, fazendo o que poucos fazem, chamando a atenção de formas diferentes, irreverentes, inovando e testando, mixando canais de marketing, provavelmente vai se alcançar um resultado mais... Vai se errar mais, mas é o que a gente fala ali, né? A gente vai errar mais. Testar vários canais, sem dúvida, a gente vai cometer mais erros. Mas é aquele erro que faz a gente aprender, o erro que... Saber que um canal não funciona para minha marca é uma coisa positiva. E é muito legal isso que você está falando. Eu sou Brand Manager por formação. Então, no final das contas, o que eu defendo sempre aqui é a questão de branding. E o legal é que você está tendo uma prova social de dentro do mercado para isso. Eu vim para cá pro Digital Summit e eu vim para cá ouvindo um episódio de 2015, que inclusive está aqui com o livro e tudo mais, até te entreguei um. Sim. Onde tem um episódio chamado Prime Bias, o conceito de Prime Bias, que é justamente o quê? É quando você vai no mercado, já tem 2, 3 marcas que você já pensa em pegar quando você vai no mercado. E assim vai para várias frentes, né? E tem dados ali de estudos que 84% do consumidor não é o tráfego pago converteu apesar disso. Porque no final das contas, 84% dos consumidores já vão sabendo qual marca que vai pegar. E esse é o conceito de Prime Bias. E aí a gente lembra de questões como a Fatal Ads, né? Ou Fatal Mods, como você quiser falar também, que é a situação de eu estou expondo a minha marca. Então eu tenho um canal que é um canal de ultra segmentação
que vai expor a minha marca de uma maneira que tem dados ali que são dados sensíveis que somente eu tenho devido ao LGPD. Sabe que esse foi um grande choque que nós tivemos quando nós criamos Fatal Ads, porque para nós era muito evidente que o maior ativo do Fatal Ads é mostrar a marca. Se a Coca-Cola quiser fazer propaganda dentro do Fatal Ads, o principal ativo que a gente tem para entregar, que na nossa cabeça é muito claro, é mostrar a marca. A Coca-Cola é o exemplo ruim porque a Coca-Cola já é a Coca-Cola, mas a marca X lá, mostrar a marca X para 10% do tráfego da população brasileira. Sim. E aí, conversando com os nossos clientes, a gente percebe que para eles ainda estão muito focados no resultado direto vindo de cada campanha. Então, não, tudo bem, Kerr, você vai mostrar para 10% da população brasileira, mas quantos vão clicar naquele banner e fazer uma compra instantânea? Tipo, olha, a gente tem resultado, nossos CTRs são maravilhosos e tudo mais, só que não é esse o maior ativo. Eu percebo muito que os times de marketing, ou por terem metas extremamente ousadas, o que é muito comum, ou por ter um orçamento muito apertado, ficam pensando muito no hoje, no agora, no tentar resultado imediato e não pensam, não olham para o lado de construir uma marca, de forma mais abrangente, ter um alcance de marca cada vez maior. Porque quando a gente começa a entender que trabalhar o awareness, o branding da tua marca é o que vai construir ela a médio e longo prazo, o eu do futuro vai estar agradecendo por isso que eu estou fazendo. Então a gente tem começado um trabalho de conversar com os nossos clientes que é, olha, tá bem, tu quer, para fechar uma campanha conosco, a gente precisa te validar resultado? Tá bem, então a gente valida o resultado. Mas quero te dizer que isso pode ser o que tu está avaliando agora. Sim. Mas preciso te dizer que o maior ativo que tu provavelmente está trazendo para a tua marca, e não só conosco, seja no veículo que for, o poder de levar a marca, tornar ela conhecida no Brasil todo, não vai converter instantaneamente, mas vai construir uma base sólida ao longo do tempo. Assim. E aí você usou uma marca que talvez não cabia na analogia, mas cabe também, que é a questão da Coca-Cola. Porque se a gente olhar para a Coca-Cola, óbvio que é um outro mercado, outra coisa. Sim. Eu não gosto muito, cara. Quando chega o pessoal de marketing e fala assim, que é o meu meio, né? Eu posso ter propriedade para falar. Sim. Então assim, que é a situação de, olha, vou fazer um benchmark, vou olhar quem está fazendo igual. Eu vou olhar no meu mercado quem está fazendo igual. Cara, se alguém está fazendo igual no mercado, já te passou, já está na frente. Então você precisa correr atrás olhando para outros mercados, buscando outros canais, sabe? E a Coca-Cola, que você mencionou, uma questão de marca, a marca vale mais que a operação. Então, como que você vai... É uma construção de muito tempo isso, né? Todo mundo acha que a Nike sempre esteve aí, a Nike está aí desde 84, com o Jordan, 84, 85, é relativamente nova. Né? Então a gente tem um pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu estou batendo muito é esse aculturamento de evento. Acho que a gente conversou um pouquinho aqui no off. Né? Eu fiz algumas perguntas para o pessoal que passou aqui. O investimento de vocês no evento, a gente tem dados que evento, junto a podcasts, ainda bem, né, para mim, está no primeiro top 1 de investimento de CMOs para 2026. Isso vem do advento de pandemia, vem do advento de presencial, isso vem de várias situações. E quando a gente olha isso, a gente fala, cara, realmente deu certo, o evento está dando certo, tem que colocar a marca lá. Mas quando você está anunciando, quando você está como patrocinador, como aqui, o que você espera do evento? Quando você vem como visitante, o que você espera? Qual que é a sua expectativa? O que você espera do evento? O que você espera que o evento te traga de construção? Perfeito. Eu concordo muito, tá? Para mim, os eventos, eles têm um potencial absurdo que as empresas ainda subutilizam e que a gente faz total sentido seguir aquecendo esse segmento dentro do marketing. Aqui, o Digitalx, para nós, ele tem um poder a mais porque nós trabalhamos no dia a dia, home office, então para a gente, além de tudo, está sendo um team building do nosso setor comercial. Então nós trouxemos toda a equipe de Fatal Ads, inclusive o pós-vendas, para que a gente viva 2 dias, pelo menos 2 dias seguidos aqui, intensos, de conversas com potenciais clientes de Fatal Ads, olho no olho, ao vivo, apertando a mão, ouvindo a dor do cliente, contando sobre a nossa solução. São coisas que muitas vezes no dia a dia do online a gente não tem, né? Seja uma videochamada não é a mesma coisa que estar aqui conversando ao vivo em pé ali na frente do stand.
E quando a gente está falando de um time comercial que está tentando prospectar novos clientes, a gente sabe o quanto funciona, mas ainda é uma metodologia muito antiga, o cold call, a prospecção fria, o ter que conseguir o lead, o chamar o lead, o perturbar o lead, né? E funciona, mas se a gente puder ir para um local, um evento, onde os clientes também estão lá e a gente consegue trocar uma energia muito melhor, eu não tenho dúvidas de que se constrói relações ótimas. Falando de Fatal Ads, historicamente, toda vez que nós fomos para um evento, os 2 meses seguintes foram recordes de crescimento dentro do setor. Não estou nem falando de recorde de faturamento, porque isso sempre, mês a mês a gente vem crescendo, mas é o percentual, o pico, a curva, ela acentua ainda mais pós-evento. E aí quando a gente para traçar um histórico, ou é alguém que eu já vinha negociando e conhecia ao vivo no evento, então atuou ali no meio do funil, ou é alguém que eu nem sabia que existia e que andou mais rápido do que a média ali dentro do funil, ou inclusive o que tem acontecido às vezes até follow-up. Você já é nosso cliente, aparece aqui, a gente conversa um pouco melhor, mostra um produto, uma segmentação nova, um novo modo de fazer anúncio, faz upgrade ali do plano que a pessoa está usando. Então os eventos hoje, eles passam não só a credibilidade, porque é muito bom ter um stand, ter equipe comercial ali presencial, porque o cara está olhando no teu olho, né, e dos teus colegas ao mesmo tempo, mas também o quanto realmente faz a conexão com o cliente, porque o que a gente fala muito ali em Fatal Ads, para nós tem uma premissa muito forte para fechar um novo contrato de Fatal Ads. Talvez 2 premissas. Tem que ser muito bom para o cliente, tem que ser muito bom para nós e tem que ser muito bom para o usuário final de ambas as marcas também. E isso se constrói por meio de uma relação, por meio de diálogo, por meio de entender a fundo como é cada produto que a gente está anunciando e vice-versa, para entender se tem um match, sabe? Então o evento, não vejo outra oportunidade que não um evento para conseguir fazer isso em volume. E é legal que você fala isso, porque cada vez cai mais por terra aquela venda. Eu não posso falar muito da venda porta a porta, que dependendo do caso funciona. Mas daquela venda 880, né? Te ligo, você compra e tá tudo certo, acabou. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? É uma construção de pontes. Então, como que você constrói pontes, como você constrói confiança, como você constrói reputação. A primeira vez que eu estava montando um time comercial na vida foi numa outra startup que eu trabalhava antes e eu fui fazer um curso de vendas e foi incrível a fala da instrutora que ela disse assim: pessoal, eu sei que quando a gente fala de vendas, a gente lembra às vezes daquele vendedor de telemarketing que te liga 5 vezes ao dia, que não adianta bloquear porque ele vai arranjar o teu número para ligar depois, que vai te oferecer cada dia um plano diferente, que só quer bater aquela meta. Ela falou assim: isso não é vendedor. Isso não lembro o termo, perturbador, acho que foi o que ela falou. Aqui a gente está para criar um time de vendas. E vendas, a premissa é que eu estou ajudando o cliente. Então a gente tem que ir para uma reunião para entender o que o cliente precisa de ajuda e se eu posso ajudar. Se eu posso ajudar, eu quero vender. Se eu não posso ajudar, não adianta vender. E o evento é o que nos permite aproximar muito isso, sabe? E essa coisa que ela não é falada, que é o olho no olho, saber quem é a pessoa, ter uma relação de fato, de uma coisa que é energia. Tem um adicional aí, é muito comum pós-evento a gente reformularmos os nossos scripts de vendas. Porque Legal. no evento tu consegue testar diferente, sem pensar, de forma inconsciente, tu testa várias estratégias e aí tu vê a reação da pessoa de uma forma muito mais clara para ela estar na tua frente. Então, normalmente, pós-evento, a gente consegue sentar e falar: tá, peraí, o que a gente vai fazer diferente? O que a gente aprendeu com esse evento? E, normalmente, saem melhorias de script que aperfeiçoam realmente os nossos resultados. Isso é bem legal, porque você molda o seu time de vendas conforme o teste no campo, né? Você traz do campo para dentro. Sim. Uma coisa, agora vou perguntar para você, a gente sabe que a Netflix agora ela está querendo deixar de calcular, de ter uma métrica de CPA, CPM, por aí vai. Ela quer ter a métrica de atenção e eles estão debruçando em cima da métrica de atenção. Hoje para você, cara, o que você consome, né? Como C-level de uma grande empresa, o que você consome, qual que é o seu dia a dia, a hora que você fala de trabalho, preciso me atualizar, o que você consome e no seu dia a dia, no Kellerson mesmo. O que você consome ali de Harry Potter, onde está a sua atenção?
Vou começar falando como Kellerson mesmo, tá? Eu sou aquele usuário muito focadinho em TikTok. Então, inclusive meus amigos ficam bravos, eu olho muito poucos stories dos meus amigos, olho muito pouco o Instagram. Eu também não vejo muito. Não, eles ficam bravos, inclusive. Então eu costumo muito me atualizar. E aí falando de vida, de atualidades, isso é muito interessante do algoritmo do TikTok, né? Porque ele começou muito voltado para redes sociais, para dancinha. Inclusive eu assisti uma palestra início desse ano sobre o pessoal do TikTok. Eles falam muito isso, né? O TikTok ele é uma plataforma de conteúdo, principalmente educacional. Não chegou nesse patamar ainda aqui no Brasil, mas ele falou, é um processo, a gente está migrando. O Pinterest está um pouco na frente para o educacional, por exemplo. E aí, mas eu consigo perceber, o meu algoritmo hoje já é bem filtradinho, assim, para realmente algo, tanto do ponto de vista de conteúdo, notícias, quanto do ponto de vista técnico, né, a parte de vendas, marketing e tudo mais. Falando do como C-Level, eu diria, eu tenho aprendido nos últimos anos que já teve aquele período da carreira em que a gente foca muito em fazer cursos, capacitações, treinamentos e chega um certo momento que a gente percebe que e a área de marketing tem muito esse problema na minha percepção, que é muitos cursos às vezes são vendidos como avançados ou como algo novo e aí vai assistir o curso, compra o curso, viaja às vezes para fazer a capacitação, poxa, é mais do mesmo. Então eu tenho começado nesses últimos anos, quando eu faço um retrospecto do que mais deu certo de absorção de conteúdo, eu diria que são 3. Uma é consultorias. Então, em vez de fazer um curso com a pessoa, fazer 1 hora por semana com ela, eu falando as minhas dores, ela contando como ela já resolveu ao longo do tempo. Isso para nós lá na empresa nos trouxe muitos aprendizados. Tenho a impressão de que algo que levaria alguns cursos para a gente aprender com 1 ou 2 horas de consultoria, a gente já consegue absorver aquele conhecimento. E, inclusive, nós temos uma regra lá na empresa: nenhuma consultoria pode durar mais de 3 meses. É justo? Porque são as primeiras semanas que a gente aprende 80% do conteúdo e normalmente precisa de bastante tempo para colocar aquilo em prática. Então toda a consultoria ela pode ser cíclica, ela pode acontecer todos os anos, mas elas são em ciclos de trimestres. Então é um trimestre aprendendo, 9 meses botando na prática. Normalmente te dá a chance de erro, de aprender, refazer. Exato, e também para que não seja aquele aprendizado pelo aprendizado. Não, o aprendizado ele se tornou útil se eu tentei botar ele na prática, né? Então eu vejo que consultorias trazendo profissionais de mercado para dentro do time com experiências diferentes do que o time já tem, que é um modo de consultoria interna praticamente, né? Eu acho que grande parte dos aprendizados que nós tivemos na empresa nesses últimos 2 anos foi nesse modelo. Traz alguém com uma experiência muito diferente do que o resto do time já tem e vamos ver o que essa pessoa tem para agregar. E normalmente traz um aprendizado que é geral ali para a equipe e que nos alavanca ainda mais. E experimentos. A gente aprendeu no Fatal Ads, Fatal Model, a sempre, tu falou, né, olhar para o concorrente é um sinal, se inspirar num concorrente é um sinal de que a gente já está atrasado. Mas muitas vezes olhar para outros mercados, ver o que outros segmentos estão fazendo, costuma dar bastante insight para a gente. Então a gente está sempre acompanhando o que, por exemplo, a Netflix está fazendo, o que o iFood está fazendo, o que o Airbnb é uma grande fonte de inspiração nossa. Aquele release que o Airbnb faz quinzenalmente nos lançamentos ali nos levantam muitas pautas do por onde a gente vai fazer novos testes. Legal, e olha só, é a validação daquilo que a gente conversou. Olhar, e que eu critico tanto, que é olhar só para o teu mercado. Uhum. Olhe para os outros mercados, o que eles estão fazendo. Se você é Uber, olha para o Booking, olha para Fatal Ads, olha para outros mercados, né? Quando a gente fica numa caixa, a gente acaba colocando cabresto, a gente não olha. E é como você falou, é o caso de vocês, tipo, preconceito. Cara, você está perdendo uma baita situação aqui de oportunidade de mercado. Hoje, a Fatal Model tem verificação para os acompanhantes, né? Elas têm que fazer verificação de documentos, autenticação facial a cada 3 dias, tem o vídeo de comparação, que é uma forma de evitar com que exista fotos fake, conteúdo fake, anúncio fake no geral. E os conteúdos publicados são todos
o algoritmo procura o rosto do acompanhante na mídia. Se for o rosto da documentação dela, ele coloca um selo de certificação para o usuário. Isso tudo, de certa forma, foi inspirado nos sistemas bancários. Sensacional. Porque se a gente fosse se inspirar nas outras plataformas de acompanhantes, a gente teria se inspirado em só simplesmente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, que é o que a maioria deles querem. E não, a gente se inspirou muito, é sobre segurança que a gente precisa transmitir para esse mercado. Então qual é o benchmark que a gente tem que seguir? Aplicativos de banco. A gente tem uma máxima lá que fazer um cadastro na Fatal Model tem que ser mais difícil que fazer um cadastro no banco. Legal. Tem que ter mais certificações, mais verificações. E quanto de mídia não é certificado de vocês e qualificado? Exatamente, que é o que a gente costuma dizer, né? Por exemplo, ter um cadastro complexo, sem dúvida faz a gente perder dinheiro a curto prazo. Muitas pessoas, a taxa de conversão do nosso cadastro é baixa, comparado com o que poderia ser. Só que é uma decisão de longo prazo. A Fatal Model, é muito comum as pessoas perguntarem de onde surgiu a ideia. E a gente sempre fala, não, olha, a ideia já existiam outras plataformas de acompanhantes lá em 2016, quando a Fatal Model começou. A diferença é que elas só deixavam ter todo tipo de golpe possível, não tinha nenhuma verificação, e que a gente trabalhou em torno dessas verificações. E foi isso que fez a gente se tornar líder de mercado tão rápido, de uma forma tão expressiva no Brasil. Que é quando a gente fala sobre não olhar apenas para o curto prazo e plantar para colher acompanhantes e clientes extremamente qualificados para dentro da plataforma. Se nós não tivéssemos trabalhado nisso, eu tenho certeza que talvez o tráfego de Fatal Model, não vou dizer que seria maior, não seria, porque os usuários veriam que lá não seria um bom produto, mas ele teria crescido rápido também. Só que foi justamente por termos focado em segurança que fez ser reconhecido como um produto de qualidade, fez ser uma marca reconhecida a ponto das empresas anunciarem dentro, hoje em dia, do Fatal Ads e colherem junto esses frutos de um produto preocupado com segurança, preocupado com respeito, com a reputação da plataforma e gerar uma boa experiência para o usuário. Inclusive, uma das etapas mais burocráticas ali de Fatal Ads é a checagem se a gente aprova ou não um novo patrocinador. Porque a gente entende que precisa, o mesmo crivo que tem que ter para alguém anunciar dentro da Fatal Model, a gente precisa ter um crivo ainda maior para um patrocinador, que precisa ser algo sério, precisa ser algo verdadeiro, validado, certificado. Haver a real entrega no final. Exato. Exato. Faz sentido. Bom, chegamos aqui ao final desse papo. Cara, assim, eu sentei aqui na mesa, falei, cara, vou aprender. Mas eu saí 100 vezes mais com aprendizado aqui, Kellerson. Não, e eu vou levar isso para muitas outras coisas da minha vida, inclusive, com esses aprendizados. A gente tem uma pergunta que eu estou estreando aqui no Digital Oxygen Summit, que a pergunta é, pergunte ao host. Então aí o host se coloca o skin in the game de fato, né, para poder responder. Então fica à vontade, coloque o host na fogueira. Queremos. Bora lá. Tenho uma, tá? Qual é a tua grande aposta de marketing para os próximos, principalmente no próximo ano, mas eu diria dentro dos próximos 5 anos, assim? A gente está vendo, como a gente falou, né? Os profissionais de marketing, eles tendem a entrar no mercado olhando só para o digital, mas a gente vê, eu vejo o offline ele oscilando, né? A hora ele está na crista da onda, a hora desce um pouco. Qual é a tua leitura do mercado para os próximos 2 anos, vai? Vou te falar assim, 2 anos, 5 eu não saberia te dizer, mas acho que 2 anos, talvez por 5 também, talvez saberia sim, talvez para os próximos 10. Eu vejo que existe uma questão ali da IA, quando eu olho para o marketing hoje, eu vejo um museu de grandes novidades. Eu adoro Cazuza, tá? Então assim, eu vejo um museu de grandes novidades. Eu vejo todo mundo, não, beleza, brand é a nova hora. Ok, mas peraí, Mad Men já falava isso, Emily in Paris, vocês não assistiram não? Então assim, eu começo a ver isso, tá, beleza. Aí tem lá, tem uma vertical, né, que é a Brand, Performance e Growth. E aí a hora que estão juntando ali, Brand Performance agora. E aí você fala, cara, beleza, não, vem a IA para uma outra situação. E eu vejo mais humanização. Eu vejo tudo isso ser um meio, um framework para dados que vão gerar humanização. E você ser mais personalizado a cada momento para microcomunidades. E aí você comunicar dentro de silos.
Então, você entender ali as microcomunidades, como que eu vou colocar, por exemplo, Fatal Ads, que a gente está conversando aqui, para entendimento de dados ou compra de tal situação dentro daquela microcomunidade. Como que eu vou ajustar essa comunicação? Eu vejo um futuro de comunicação mais amplo do que eu quero agora. Todo mundo está olhando para a IA e falando, vai facilitar, tá tranquilo. Não. Vai dificultar, porque aí você vai ter que conversar com microgrupos, microcomunidades, usando a IA, sabendo usar a IA, e vai ser muito mais valorizado que a questão estratégica e intelectual. Muito parecido com o que eu penso, assim, eu acho que qualquer aposta que tente mirar em uma única estratégia, ela tende a estar errada. Exato. Provavelmente, e a IA vai nos permitir isso, né? Ter ser cada vez mais multicanal e dentro do mesmo canal segmentos para diferentes comunicações também. Que é o omnichannel, no final das contas, que a galera fala, mas também ninguém sabe fazer muito bem, né? Vamos falar assim, vamos falar a verdade. Kellerson, queria te agradecer muito pelo podcast aqui. Simpaticíssimo, obrigado por essa simpatia, falou super bem, aula. E queria falar com o Marketing depois, que você está com um tapete vermelho aí para você participar quando você quiser. Perfeito, Brunão. Muito obrigado, gente. Uma honra enorme estar aqui. Convide mais vezes. Vai convidando que a gente aparece mesmo, hein? Uma honra enorme. Não teria como não ser simpático com um colega desse aqui sentado do lado, ajudando tanto a conduzir de uma forma maravilhosa. Uma honra enorme. E onde a nossa audiência te acha, cara? Perfeito. Gente, meu nome é super diferentão, então só jogar Kellerson, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, consegue encontrar. Mas se quiser colocar o sobrenome, Kellerson Kurtz, consegue encontrar lá, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Sou um tanto low profile, não vou negar, sou aquela pessoa bastante workaholic, né? Eu penso a todo momento nos canais de marketing da empresa e não penso tanto no meu pessoal, aquele problema de esquecer de tirar o crachá. Mas fica lá, vai ser uma honra conversar com todo mundo. Obrigado, Kellerson, mesmo. Pessoal, vamos lá, finalizando mais um episódio aqui. Como eu sempre falo pra vocês, só sei que nada sei, eu começo cada episódio com só sei que nada sei. E aí eu vou aprendendo junto com vocês. Não se enganem, eu aprendi 1000% com o Kellerson. Eu chuto a matemática, chuto a aritmética. Beleza, é isso e show de bola. Acho que foi uma aula de MBA para vocês aqui. E agradecer a Yuma S.A. que faz esse estúdio aqui acontecer, nosso estúdio itinerante. O Simões Marketeers, que é a maior comunidade de marketing do país, que é patrocinadora nossa. JE Seguros, que é seguros da Porto, tá? Então tudo que vocês tiverem da Porto, podem procurar a JE. E a Umba Mori, que está aqui com a gente. Lembrando, Mamba out, keep going. E é isso, Marketing The Podcast. Espero até o próximo episódio. Marketing The Podcast.